Se você pudesse apresentar e falar de que engenharia? Da engenharia elétrica, segundo ano. Eu era do Etihad, né? E soube que você também fazia natação, né? Você começou, né? Com isso aí. Então, quero saber, assim, e hoje você tem um currículo, assim, que é invejável para bastante gente, né? Então, gostaria de saber como que você fazia enquanto você nadava, você começou com a natação e estudava para fora. Bom, às vezes a gente tem que priorizar certas atividades em detrimento de outras. E tem que compensar. Muitas vezes, os estudos não foram a minha prioridade dentro da escola. Que eu me arrependo. Então, não recomendo que vocês deixem para estudar a última hora das provas. Mas, eu posso dizer que a vivência extracurricular é tão mais importante que a nossa vivência acadêmica. E a equipe de natação, para mim, tanto no lado emocional quanto no lado físico e no lado do nosso aspecto vivencial, foi uma das experiências mais importantes que eu tive como estudante na Poli. Primeiro, porque me permitiu conhecer um grupo de pessoas com quem eu tenho contato até hoje, né? Pessoas com quem eu não estudei, mas que mantive o vínculo porque nós temos um interesse comum. O segundo motivo é porque me deu a oportunidade de desenvolver uma série de habilidades em que eu, de alguma forma ou de outra, acabei utilizando ao longo da minha carreira. Então, desde a habilidade de liderança, de comunicação, de motivação, até como trabalhar em grupo. Então, eu definitivamente recomendo, se você tem a oportunidade de pegar uma equipe de natação e tiver a sorte de contar com um grupo tão bom como o que nós temos até hoje, né? Ou de iniciar qualquer tipo de atividade, algo que você acredite, algo que você tenha interesse. Então, isso com certeza vai te dar uma experiência, uma vivência que você talvez não veja benefício de imediato, mas com certeza vão contribuir para a sua formação e vão te fazer uma pessoa profissional melhor, no caso. Obrigado. Perfeito? Podemos começar? Então, eu estava falando para vocês no início que a ideia é que a gente tem aqui mais um bate-papo informal. Vai ser uma palestra, não é um evento de recrutamento, como vocês talvez tenham participado nas últimas vezes, mas é passar um pouco da experiência que eu tenho acumulado desde que eu era estudante aqui na Poli até os últimos eventos na minha carreira profissional. Mas mais importante é tentar mostrar um pouco de uma série de coisas, por favor, que eu aprendi ao longo do caminho e que seria mais fácil também se alguém tivesse que me falar. Boa parte dessa trajetória a gente não tinha acesso a informações que vão via internet, né? Então eu tive que aprender por conta própria ou conversando com outras pessoas ao longo do caminho. Então acho que a ideia, e agradecer ao Socan e à Associação pela oportunidade, é de contar um pouco da experiência para que vocês pelo menos possam ter alguns insights e que possam fazer perguntas, porque a ideia aqui é que se vocês estiverem bastante convictos de que essa é uma possibilidade, uma alternativa que vocês gostariam de vislumbrar profissionalmente, então acho que essa é uma boa oportunidade para vocês perguntarem e interagirem e, de repente, terem uma noção melhor se isso é o que vocês querem ou não. Tá? Então, a nossa agenda para nossa discussão aqui, a ideia é tentar, e esse é um processo de internalização, né? É tentar saber se o que vocês imaginam como profissão é exatamente aquilo que vocês idealizam como profissão. Colocando de outra forma, parece ser bastante glamouroso essa ideia de você trabalhar no mercado internacional, né? Você fazer parte de uma organização que pode ter influência sobre pessoas no mundo todo, né? E, de certa forma, você ter a possibilidade, por meio da organização, de promover mudanças. Esse acho que é o lado glamouroso da atividade. Tem um lado, digamos assim, talvez tenha seus desafios. E desafios não digam só em termos de implementação das suas ideias, mas também de lidar com burocracia, porque quando você lida com interesses
de países diferentes, você lida com culturas diferentes, você lida com interesses muitas vezes conflitantes. Então, seu espaço de manobra, muitas vezes, não é tão ágil quanto você gostaria. E isso acaba gerando frustração. Outra dificuldade que eu mencionaria é que você trabalhando em organismo internacional, você acaba tendo que fazer uma série de opções ao longo da sua vida. Uma delas é morar fora, morar longe da sua família, morar longe das pessoas com quem você sempre teve um convívio mais próximo, né? Morar numa cultura que nem sempre pode ser familiar, ou em muitos casos, se você for trabalhar, por exemplo, na África, as condições de moradia podem não ser das mais fáceis. Então, são coisas que você tem que considerar, principalmente na hora de você pensar em estabelecer uma família. Né? Muitas vezes você vai ter que viver longe da sua família, da família da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E esses são dilemas que você vai ter que encontrar se você fizer esse tipo de opção. Então, isso leva ao nosso segundo ponto. Né? É muito interessante e acho importante você pensar na carreira no longo prazo. Por quê? Porque isso te dá um norte e te dá, eu acho que o mais importante é te dar motivação para enfrentar as dificuldades. Por exemplo, se você formar na Poli, você sabe que não é fácil. Particularmente, é um dos desafios mais... Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida foi... De todas as dificuldades que eu enfrentei na minha vida, no lado profissional, pessoal e acadêmico, de longe a Poli representa um dos maiores desafios. Então, vencer essa barreira, vencer essa primeira etapa, digamos assim, eu acho que já mostra a capacidade de vocês de se motivarem a vencer esse desafio, mostra que vocês têm disciplina para conseguir um objetivo, mostra que vocês têm conhecimento e habilidade para poder se superar. Então, com certeza já é um bom início. A notícia ruim é que esse é só o começo. Tá? Então, aproveitem a oportunidade, mas como, digamos, um aprendizado para o que vocês podem encontrar ao longo da vida de vocês. Então, quando a gente pensa em planejamento de carreira, a gente pensa na parte acadêmica, a gente leva em consideração todos esses fatores que eu já mencionei, né, do lado pessoal, profissional, né, mas esse processo todo, ele engloba uma série de fatores que vão testar a sua paciência, vão testar a sua perseverança e vão testar também a sua capacidade de se manter, digamos, motivado a buscar aquele objetivo. Eu digo isso porque, digamos que seu sonho seja trabalhar na ONU. Ele pode ser um sonho que você transforma em meta, estabelecer uma série de passos, ou ele pode ser só uma utopia que você tem ali como uma alternativa para desenvolver sua carreira. Se você realmente sonha com aquilo e tem aquilo como projeto de vida, então acho que essa visualização facilita, ou pelo menos contribui para que você acabe superando momentos de dificuldade, momentos de decepção, né? Que você se mantenha